Olá, senhoras e senhores, sou Miguel Ângelo Caruso, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, lançada pela editora Vozes em 2021 e em 2022 teve sua primeira reimpressão, ou seja, visto que estava acabando a primeira edição, a Vozes não fez uma segunda edição. Uma edição nova iria requerer uma alteração no texto. Então, às vezes, no mercado editorial brasileiro, as pessoas tendem a dizer que livros tiveram novas edições, mas só deveria ter o nome edição, ou segunda edição, terceira edição, caso a edição da edição anterior para a edição seguinte tivesse havido alguma modificação. Quando não há modificação, o certo seria chamar de reimpressão, ou seja, pegar o mesmo livro, o mesmo modelo, com o mesmo conteúdo, sem nenhuma alteração, e reimprimiram, né? Imprimiram mais exemplares para a venda. Então ele teve sua primeira reimpressão. Por quê? Porque não houve mudança, o texto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, só que visto que estava no fim da edição anterior, fizeram uma sequência de novos exemplares. Continuando aqui a leitura comentada do nosso livro, lembremos que até agora nós tratamos do primeiro pilar fundamental da filosofia clínica. Nós temos três pilares, que é os exames categoriais, a estrutura de pensamento e os submodos. Filosofia clínica sem esses três pilares, ele pode ser uma outra coisa, não mais filosofia clínica. E isso eu acho que é um primeiro ponto importante a se destacar. Segundo, aqui a gente então trabalhou as 5 categorias. É lógico que aqui é uma exposição mais sumária, eu tento fazer um certo aprofundamento em cada um dos capítulos, porque o conteúdo já está nos capítulos, mas é claro que se alguém fosse resolver se atender como filósofo clínico, precisaria passar por todo um processo de formação, né, para aprender em detalhes a identificar cada uma das categorias, o assunto imediato e o assunto último, a circunstância, o lugar, o tempo e a relação, que foi o que apresentamos na aula anterior, né, no vídeo anterior, na sequência de leitura. Eu costumo chamar de aula porque, no fim das contas, além de terapeuta, em paralelo eu também sou professor, formador de filosofia clínica, então eu acabo trazendo esse papel existencial também aqui para os vídeos. E algo muito importante também a se levar em conta é que eu tenho visto muito, mas muito, não é pouca coisa assim, muita gente nas redes sociais principalmente, se auto-intitulando filósofos clínicos, habilitados a clinicar. E uma boa parte deles sequer sabem o que é filosofia clínica. Teve um recentemente que eu vi que até diz que se formou em uma instituição, e eu fui pesquisar. A instituição, curiosamente, a instituição não tem o nome do professor. Só que pelo CNPJ da instituição, eu consegui descobrir quem era o professor responsável, e o professor responsável, curiosamente, nunca estudou filosofia clínica. Nunca. Não tem formação nenhuma em filosofia clínica. A formação é em pedagogia, em letras, se não me engano, e em psicanálise. Então, assim, não é uma pessoa de psicanálise que vai dar uma boa formação de filosofia clínica. E outra, na filosofia clínica nós temos também um outro parâmetro. Só dá aula de filosofia clínica para formar novos filósofos clínicos quem já obteve a habilitação à clínica. Porque existem duas etapas na formação da filosofia clínica. Existe a especialização, quando a pessoa é habilitada a fazer pesquisa na área da filosofia clínica. A maioria das pessoas que se formam em filosofia clínica fazem essa especialização, que é a primeira etapa, a etapa teórica de formação. E para alguns poucos que resolvem depois atender como filósofos clínicos, aí é preciso fazer uma segunda etapa que é a habilitação à clínica. A primeira etapa nós chamamos, o certificado dado, nós denominamos certificado B. E a segunda certificação, que é de habilitação à clínica, nós nomeamos de certificado A. Em tese, nós só dá aula de filosofia clínica quem obteve o certificado A. Por quê? Porque a filosofia clínica ela é eminentemente prática. E só quem tem experiência de consultório pode dar uma formação melhor em filosofia clínica. O especialista pode passar alguma coisa? É claro que pode. Só que há experiências de consultório que o especialista não vai ter.
Então ele vai ter uma certa limitação na hora de formar novos filósofos clínicos. Então esse é um ponto muito importante. Mas, continuando então aqui na nossa leitura. E só para fechar, então fiquem de olho, né? Não aceitem qualquer filósofo clínico para vocês serem atendidos. Tem muita gente que tem um nome aí, mas sequer entende essas 3 etapas que eu mencionei no início, né? Que são os exames categoriais, a estrutura de pensamento e submodos. Muito bem, então já fizemos uma passada nos vídeos anteriores nos 5 submodos. Se vocês quiserem ver ou rever, na descrição desse vídeo eu deixo a playlist com toda a sequência de vídeos, então vocês podem encontrar lá essa sequência e entender o passo a passo de tudo que eu estou trazendo aqui. E agora nós vamos dar continuidade então falando sobre intercessão. Eu também falei um pouco sobre intercessão no vídeo passado, mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais. O título é A Qualidade da Intercessão na Clínica, está na página 52 e nós vamos da 52 a 54. A clínica filosófica é um trabalho de construção compartilhada. Olha, o que significa isso? Construção compartilhada é um termo que em filosofia clínica nós já utilizamos já há um tempo, e ele significa que é uma construção feita em parceria entre o filósofo clínico e o partilhante. O filósofo clínico não está numa posição de um saber-poder, né, daquele que vai ditar o que o partilhante deve viver ou dizer o que o partilhante tem. O filósofo clínico ele é um aprendiz do partilhante. Primeiro ele precisa entender o partilhante para daí sim poder auxiliá-lo da melhor maneira possível. Em outras palavras, a filosofia clínica é uma atividade que requer um grau de interseção com no mínimo 2 pessoas. Por que eu digo aqui com no mínimo 2 pessoas? É lógico que o trabalho, em geral, que acontece de terapia é individual. Mas o filósofo clínico também pode, por exemplo, atender casais. Também pode trabalhar com mãe e filho, com pai e filho. Então ele pode trabalhar com 2 ou mais pessoas. Às vezes, o filósofo clínico também pode fazer trabalhos em grupo. Sendo que, para um bom trabalho em grupo acontecer, é interessante que ele já tenha conhecido previamente as partes. Então, às vezes é interessante que haja um trabalho individual com cada uma das partes do grupo, para que depois a dinâmica do grupo, ali, o trabalho em grupo, tenha um efeito mais consistente. Por isso, o filósofo clínico tem como uma de suas tarefas iniciais a qualificação da intercessão. O que significa aqui qualificar a intercessão? A gente pode compreender, provavelmente eu não escrevi aqui nesse trecho do livro, eu falo isso muito em aula. Qualificar a intercessão, ele implica em duas características interessantes. Primeiro, qualificar a intercessão, ela requer uma identificação do que está em jogo nessa intercessão. Então, antes de eu tornar o ambiente acolhedor, ou ao mesmo tempo em que eu torno o ambiente acolhedor, eu preciso identificar se o partilhante está à vontade comigo quando eu estou atendendo, né? Então, a primeira parte da qualificação é entender um pouco como está essa intercessão. E aí temos aqui 4 identificações de intercessão que eu vou apresentar a vocês. Mas um outro ponto também importante dessa qualificação é, de fato, tornar o ambiente, tornar essa intercessão de tal modo acolhedora a ponto da pessoa ficar à vontade para se ver atendida ali, para ser atendida. Então a gente deve levar isso em conta. E estar bem nessa intercessão, ela implica muita coisa. Para algumas pessoas, estar bem precisa, para a pessoa precisa haver uma certa intimidade com o terapeuta ali, de uma troca, de um tempo, para ela ficar à vontade, para ela ficar segura diante daquele que escuta. Às vezes, ficar à vontade ou sentir-se bem naquela intercessão pode implicar uma certeza de que aquele ambiente é seguro e que ela pode falar tudo e que nada do que ela disser no consultório vai sair dali, né? Isso também pode acontecer. E inúmeras outras possibilidades também podem ocorrer. É lógico que a gente busca no primeiro momento da intercessão no consultório
uma interseção que seja boa para as duas partes, que tanto o filósofo clínico como o partilhante se sintam bem, fiquem bem. Só que não significa que sempre vai acontecer isso, e não significa que não estando bem ou não estando confortáveis naquela interseção, não ocorra a clínica. Às vezes, até não estar bem pode ser condição para algumas pessoas para que a clínica tenha continuidade. Estamos falando aqui de singularidade, então não podemos generalizar. Por isso tem aquela frasezinha que eu já trouxe em vídeos anteriores, que nada nunca é sempre. Ou seja, não tem como eu dizer assim, sempre a clínica sempre ocorrerá da melhor maneira quando a interseção for positiva. Não podemos dizer isso. Há muita coisa aí que pode acontecer no consultório, na clínica, e às vezes uma certa tensão, uma desconfiança, uma inquietação, às vezes pode ser interessante para que a clínica ocorra. Continuando então. Para isso, devemos considerar que há 4 tipos de interseção. Então aqui é naquela parte que eu enfatizo, que é sobre identificar que tipo de interseção está ocorrendo. Então há a positiva, a negativa, a indeterminada e a mista. Há quem utilize o termo confuso, às vezes até no lugar de mista, o que não é bom, o que não traz clareza. Porque confusa e indeterminada podem ser considerados como certo aspecto sinônimos. Mas a mista não, a mista é quando há uma oscilação, como eu vou apresentar aqui. Então a ela ainda é uma melhor nomenclatura do que eu tentar colocar indeterminado e confuso como se fossem distintas e como se referissem a coisas ali, como por exemplo o que a interseção mista apresenta. Então a melhor maneira de compreender as 4 interseções é positiva, negativa, indeterminada e mista. Essas 4 já dão um panorama interessante para o nosso trabalho. A interseção positiva ocorre quando ela é subjetivamente boa para ambas as partes, ou seja, quando há um bem-estar em cada um dos envolvidos. E o que significa haver um bem-estar, né? Não considerem que esse bem-estar esteja estritamente vinculado às emoções, ou aos valores, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu preciso até ver para cada partilhante o que é ser um bem-estar. Esse bem-estar é um termo bem genérico que nós utilizamos e que ele é compreendido a partir de cada pessoa. Eu não posso dizer que o que é um bem-estar para mim vai ser necessariamente um bem-estar para você. Ou seja, deve-se levar em conta que não se define previamente o que seja bem-estar tanto para o partilhante quanto para o filósofo clínico. É o que eu disse, né? Ambos, muito provavelmente, não estarão da mesma forma e ainda assim isso pode significar bem-estar para cada um deles. Nesse aspecto, bem como nos demais, o que conta é a singularidade. Então eu acabei afirmando coisas que eu já tinha escrito aqui. Um exemplo para vocês terem uma noção, o partilhante pode chegar no consultório e ter um bem-estar naquela interseção comigo, porque vê em mim, sei lá, um sujeito de barba, e barba inspira uma certa seriedade. Pronto. É por aquilo que na filosofia a gente chama de prejuízos. Né? Então ela tem uma noção de que pessoas com barba podem trazer uma certa segurança, seriedade. Eu posso me ver num bem-estar subjetivo naquela interseção com o meu partilhante, porque o meu partilhante começou a falar e isso pode reafirmar para mim que meu papel existencial, minha função naquela interseção está sendo bem cumprido. Então são olhares diferentes para que haja uma interseção positiva. Então isso deve ser levado em conta também. Continuando. Então essa a primeira interseção positiva, agora nós vamos falar da interseção negativa. Aí eu continuo. A interseção negativa é quando há um mal-estar para uma das partes ou para ambos, ou seja, subjetivamente ruim. Isso é importante levar em conta. Não necessariamente os dois vão ter que estar no bem-estar subjetivo ou no mal-estar, ou seja, numa interseção positiva ou negativa. Às vezes eu estou positivamente voltado para o meu partilhante, e meu partilhante às vezes está disfarçando, mas ele está extremamente incomodado com essa interseção comigo. Então a pessoa pode estar numa interseção sob certo aspecto negativa. E a interseção negativa ele pode ser tanto numa questão de um incômodo, como no sentido de me olhar com maus olhos, me olhar de modo negativo, ruim, ter um mau juízo relacionado a mim. Tudo isso pode constituir
o que a gente chama de uma interseção negativa. Continuando então, isso não necessariamente significa que não haverá condições para a clínica ser realizada. Então, como eu disse, não significa necessariamente que uma interseção negativa vai inviabilizar um trabalho no consultório. Pode ser que o filósofo clínico justamente só se veja em condições de trabalhar em um estado fora do que considera sua zona de conforto e o mesmo pode ocorrer em relação com o partilhante. Né? Nesse caso, a interseção negativa é algo que propiciará a clínica. Não é assim para todos, por isso, após estabelecer a interseção, é necessário constatar se há condições de haver o trabalho terapêutico. Um caso no qual uma interseção negativa pode ocorrer e mesmo assim a terapia acontecer é às vezes um partilhante que vem à terapia contrariado e queira a todo custo me convencer de que ele está certo. Por exemplo, eu já tive um partilhante que foi, um partilhante homem, por exemplo, que foi cobrado pela companheira a ir à terapia, fazer terapia, caso contrário ela deixaria ele, não continuaria o relacionamento. Então ele já veio contrariado, com uma cara séria, uma indisposição para lidar comigo, só que na tentativa de me convencer de que ele estava certo na relação, ele começa a falar, começa a trazer elementos da sua história, da sua vida, e eu vou compreendê-lo. Então ele está me olhando com olhos ruins, porque ele tá achando que eu estou do lado da namorada, da companheira ali com quem ele está, e enquanto isso ele está se esforçando para me trazer os elementos. Só que na medida em que ele me traz os elementos daquilo que ele está tentando me convencer, ele está me permitindo conhecê-lo. E na medida em que eu estou conhecendo, eu estou podendo ter meios de auxiliá-lo em algum momento mais adiante. Então, às vezes, uma interseção negativa no começo pode se tornar positiva no andar da terapia, no acompanhamento. E às vezes permanecer com uma certa tensão do início ao fim do trabalho. Então, não necessariamente uma interseção negativa inviabiliza a terapia. Pode ser que em alguns momentos isso ocorra? Claro, mas em outros momentos não. Do mesmo modo, a interseção positiva pode chegar a tal ponto de um partilhante, por exemplo, de uma partilhante, se apaixonar pelo seu terapeuta. E isso pode inviabilizar a clínica, ou seja, houve uma interseção positiva. Tão positiva, né, que ali mexeu às vezes com as emoções, houve um desejo, houve uma atração, e isso pode atrapalhar a terapia de ter continuidade. Então isso também é uma coisa a se levar em conta. Né? Continuando então, a interseção indeterminada ocorre quando as pessoas envolvidas não são capazes de determinar o que estão vivendo. Não há uma percepção clara de que há algo positivo, negativo, ou sequer se há uma oscilação entre ambos. Então, a interseção indeterminada é quando eu não digo se é positivo, se eu não consigo dizer se é negativo, e também não consigo dizer se em algum momento estava positivo, se outro estava negativo. A coisa é tão obscura, tão obnubilada, né? Que eu não consigo dar um passo, eu não consigo entender o que está acontecendo ali. E mesmo assim a terapia pode continuar, mesmo com aquele olhar meio desconfiado, meio sem entender o que está acontecendo. Do mesmo modo como a interseção negativa não é necessariamente condição para que não haja a clínica, a indeterminação não significa que a clínica não ocorrerá. Mais uma vez, o que conta é a singularidade de cada um dos envolvidos na interseção. Ou seja, nenhuma das interseções garante que vai haver ou não a terapia. Por isso que a questão da qualificação ela não é só uma busca desesperada para que a interseção se torne positiva. Ela é um modo de compreender o que está acontecendo para ver como é que vão ocorrer as modificações e de que modo isso vai ser positivo ou não para o partilhante. Então, o tempo todo a gente está ali às voltas ali para compreender o que está acontecendo, porque isso pode afetar positivo ou negativamente ali aquela interseção, ou que pode viabilizar ou não aquela interseção, dependendo de cada partilhante. Continuando então para o quarto tipo de interseção. A interseção mista é caracterizada como aquela que oscila com frequência suficiente a ponto de não ser compreendida como nenhuma das anteriores. Para alguns, a oscilação não viabilizará a clínica. Para outros, será a condição mais do que necessária para que ela ocorra. Novamente, a questão é singular. No caso da interseção entre filósofo clínico e partilhante, essas questões dependem do contexto da individualidade de cada um dos indivíduos. Então, a interseção mista é quando ela em um momento está positiva, outro momento está negativa. Talvez no consultório
os exemplos sejam demasiadamente singulares. Mas para a gente tentar pensar num aspecto mais amplo do que a gente pode encontrar no cotidiano, uma interseção negativa, por exemplo, pode ocorrer em um casal que em algum momento está brigando, no outro momento às vezes tem um desentendimento, mas no geral eles estão bem. Né? Às vezes ocorre uma pequena tensão, uma inquietação, às vezes até alguma coisa que ocorreu individualmente com um deles pode gerar uma certa negatividade, uma discussão, um desentendimento, e daqui a pouco eles ficam bem novamente. Então essa oscilação entre ficar na interseção positiva e negativa, elas podem ocorrer justamente nesses aspectos. Embora seja possível reconhecer um desses quatro tipos de interseção no consultório ou na história de vida do partilhante, não significa que, uma vez estabelecida, ela não possa mudar. Então a gente sempre tem ali uma possibilidade de uma plasticidade, de uma modificação. Né? A filosofia clínica, enquanto um discurso sobre o que pode ocorrer no consultório e uma identificação do mesmo, ela tem como uma das suas características principais uma ideia de uma abertura a possibilidades. E essas possibilidades são tão variadas quanto são as pessoas que possam ir no consultório. Inclusive um termo que eu utilizo aqui ao longo do texto é pode acontecer isso, pode ser aquilo. Porque esse pode significa que eu não tenho certeza? Não. O pode significa que há possibilidades infindáveis além daquelas que eu estou apresentando. Continuando, a plasticidade das pessoas envolvidas em uma interseção pode levá-la a modificações constantes de acordo com as situações ou a caminhada existencial de cada um dos indivíduos. Continuando então, o filósofo clínico busca qualificar a interseção para dar o melhor andamento possível à terapia. A interseção é observada no caso do partilhante com o filósofo clínico e com todas as demais pessoas do seu convívio. Então, quando lá no vídeo passado a gente falava sobre a categoria relação, em alguns momentos eu também falava que relação e interseção, eles em muitos momentos eles vão estar ali de mãos dadas, né? E essa questão de uma interseção positiva e negativa, ela vai ocorrer quando a gente estiver, por exemplo, identificando ali a categoria relação. Ou seja, vendo como é que o nosso partilhante convive, ou que tipo de interseção há entre o nosso partilhante e as pessoas ao seu redor, e qual é a natureza dessa interseção, sabe? Se envolve as buscas, as metas de vida, os sentimentos, ou qualquer outro aspecto. Continuando, mas é também compreendida na relação entre as categorias, entre os tópicos da estrutura de pensamento do próprio partilhante em relação à estrutura de pensamento de outras pessoas, e por fim dos submodos. E aqui entra uma complexidade um pouco maior, porque eu posso ver a interseção negativa entre as categorias, entre a circunstância e o lugar, entre o tempo e a relação, entre o lugar e o tempo. Então essas interseções elas podem ser negativas. Então eu obtenho as informações e começo a ver, às vezes pode haver uma tensão entre elas. E também pode ocorrer esse tipo de interseção entre os tópicos da estrutura de pensamento. Nós vamos aprender ali que há 30 tópicos e 32 submodos, além dessas 5 categorias. E esses elementos eles podem conflitar. Então, havendo um conflito, pode ser interseção negativa, ou às vezes pode ser uma interseção mista, às vezes está positiva e às vezes está negativa, ou às vezes há uma certa falta de clareza sobre que tipo de interseção que há ali, que é o que a gente chama de indeterminada. Então isso pode acontecer também e é importantíssimo a gente perceber justamente essa interseção entre os tópicos da estrutura, entre as categorias, entre os tópicos das categorias, entre os tópicos e os submodos e assim por diante. Continuando, a construção compartilhada é o processo que se dá pela interseção entre o filósofo clínico e o partilhante, mas pode ser dada em qualquer interseção entre estruturas de pensamento. É o resultado obtido quando os tópicos envolvidos em ambas as estruturas viabilizam uma autogenia, uma mudança, e está presente em todo o processo terapêutico da filosofia clínica. De que modo a gente pode pensar no cotidiano essa ideia de uma interseção, de uma construção compartilhada? A gente pode pensar, por exemplo, em uma dupla que resolve fazer uma apresentação de dança. Né? Sei lá, um exemplo aqui, embora eu não tenha assistido, eu ouvi muito falar que tinha lá a Dança dos Famosos, acho que era no Faustão, eu acho, né?
Então, a dança dos famosos é um caminho onde um instrutor de dança e um famoso vão juntos aprender ali a fazer um processo, a construir um caminho junto de uma coreografia para apresentar uma dança. Esse processo ele é uma construção compartilhada. O coreógrafo tem todo o seu preparo, toda a sua formação, mas o modo como ele vai conduzir a sua coreografia com aquela pessoa para quem ele está ensinando vai depender muito da interseção entre os dois, porque ele não vai poder fazer talvez tudo o que ele queira, porque aquela pessoa que está com ele não tem todas as habilidades para isso. E mesmo assim, ambos vão construir uma coreografia, uma dança para ser apresentada. E isso no consultório também ocorre. O filósofo clínico junto com o partilhante, o filósofo clínico enquanto um aprendiz do partilhante no primeiro momento, depois vai se tornar aquele que, compreendendo o partilhante, vai junto com o partilhante auxiliá-lo nas suas questões existenciais. Então essa caminhada em comum do filósofo clínico com o partilhante é o que vai gerar essa construção ou esse resultado de uma construção compartilhada. E é isso, na semana que vem a gente continua essa sequência de vídeos. Vamos falar um pouco, vamos começar a falar sobre a estrutura de pensamento. Mais uma vez eu peço, por favor, a vocês, se gostaram desse conteúdo, não deixem de curtir. Isso não vai dar problema nenhum, não vai encher o computador ou o celular de vocês e vai me ajudar muito. Então, deixar uma curtida, seguir o canal, compartilhar com alguém que vocês achem que possa se interessar e também deixar um comentário que seja assim, sei lá, eu gostei disso, não gostei daquilo, dá a opinião de vocês. Se quiserem resumir ou até deixar a dúvida de vocês, deixem aí. Eu estou com poucos seguidores nesse momento em que eu estou fazendo vídeo, então é possível com isso ainda responder a todos os comentários ou a todas as dúvidas que me apresentarem. Então, quanto mais vocês aí interagirem, melhor, tá bom? Desde já, muito obrigado e até um próximo vídeo.